Então, eu peguei um pedacinho da história do macaco Simão na brincadeira, daí depois eu vou ver se consigo deixar o link para vocês aqui embaixo da historinha completa, tá? Deixei só um pedacinho pra gente ver como começa. Então, rodas, brincadeiras de rodas, perceber um ritmo, movimentar o corpo, como ciranda, que oração. Parlendas, desenvolver a habilidade das mãos e da voz. Dedo mindinho e pé de cachimbo. A classificação dos jogos apresentada é considerada importante para enriquecer a experiência cultural dos estudantes, pois brincando com o corpo, com as palavras, com os brinquedos e com os outros. Assim, são estimulados e movimentados nos aspectos intrínsecos da sua formação humana. Como vimos até aqui, o teórico como Vygotsky, 2001, e Piaget, 1990, desenvolve teorias sobre quais pesquisadores e educadores se debruçam a estudar. Como na introdução dessa obra, tais estudos possibilitam um quadro teórico nas diversas áreas de formação humana, como a sociologia, a filosofia, a antropologia e a psicologia. O brincar faz parte da infância e da vida do adulto também. Por isso, justifica-se os pesquisadores e educadores se interessam em estudar o assunto de forma teórica, prática e teórica-prática. Foi isso que eu falei nas aulas anteriores, desse curso de extensão. Que a brincadeira também reflete na vida adulta, né? Que a criança brinca na infância reflete na vida adulta. Isso é fundamental, né? Então, a autora diz: com efeito, apresentaremos seguir a classificação dos jogos e nós eleita como fundamentos dessa obra e que explicitarão a relação do brincar, inclusão escolar, educação, educadores, estudantes com deficiência, desenvolvimento, aprendizagem. Como podemos perceber, é uma equação complexa e indissociável. Almejamos perceber que é uma equação, né, e que só soma, que uma depende da outra e uma só, e todas juntas viram uma só. Almejamos, contudo, que essa abordagem dos capítulos 1 e 2 tenha propiciado a reflexão sobre o papel da ludicidade na educação e na praxis educativa como atitude pedagógica dos professores. A autora aqui vai abordar no capítulo seguinte tratarão de oficinas lúdicas, como jogos tradicionais, jogos cooperativos, jogos psicomotores, jogos de faz de conta, que na verdade a prática lúdica e com a educação especial seguirá os mesmos princípios teórico e descritivo abordado até o momento com os jogos, os brinquedos e as brincadeiras. Assim, o importante é que o adulto compreenda que a própria atuação, a observação, a organização do espaço e a seleção do brinquedo e o planejamento serão os condutores no atendimento à inclusão de todos os estudantes da escola. As práticas sugeridas nesse capítulo poderão ser modificadas de acordo com a realidade do educando no contexto escolar e no espaço educativo que o aluno está inserido. Então, é tudo adaptado pelo professor. O professor, ele trabalha, ele faz esse curso essa pós-graduação, que eu acho que até o momento não tem uma graduação de psicomotricidade relacional, estuda sobre o assunto. Quando ele tiver os alunos dele, eles têm que aprimorar conforme a cultura, o convívio, o jeito daquele aluno para fazer aquela atividade. Lembrando que o importante também é fazer no coletivo. É muito bom. Gostaríamos de relembrar um conceito que nós aprendemos ainda na introdução dessa obra. Todos os educandos, as crianças, os jovens são especiais, pois não há ser humano, desde o início da vida até o final, que não
não apresente em alguma época alguma dificuldade. Consideramos que a ideia de dificuldades poderá ser vista como um obstáculo e a aprendizagem como um desafio. Optamos pelo desafio. Consideramos que essa visão de desenvolvimento e aprendizagem poderá levar o sujeito a conhecer a si mesmo, a respeitar os seus limites, a valorizar suas potencialidades. É apenas conhecendo a si mesmo que o educando aprende a ter respeito próprio e ao outro. É apenas no conhecimento que nós podemos valorizar e ver no outro o que ele nos apresenta é mais positivo. E apenas valorizamos que nós e o outro nos desenvolvemos a capacidade de amar, respeitar a condição humana, no qual somos todos iguais. O que essa autora citou aqui agora, o que ela conceituou aqui é muito importante, muito relevante, e eu bato palmas para ela porque isso aqui é muito relevante mesmo. Essa página. Daí, o que são oficina lúdica? Vamos falar sobre a parte de oficina lúdica agora. Certo, pessoal? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O que são oficinas lúdicas? Você sabe como refletimos sobre o conceito de oficina lúdica? Vamos responder na prática. Ao pesquisar uma ludicidade na educação e desenvolver um planejamento e prático como o brincar para aprender durante a proximidade de três décadas, aprendemos muito sobre o trabalho como oficinas, pesquisando o brincar e a educação com os próprios aspectos teóricos e práticos. Dessa forma, você conhecerá ainda mais sobre os estudos e as pesquisas dos autores da área. Assim, objetivamos compartilhar esse conteúdo com você, porém sem pretensão de esgotar o assunto, pois cada oficina é única e planejamento consiste em organizar estratégias de acordo com o grupo de educandos a ser atendido. Na escola inclusiva, será ainda mais um cenário de adequação. Os temas de oficinas lúdicas, desse modo, é descrito como um momento coletivo. Tem que ser coletivo e criativo, no qual as vivências lúdicas são organizadas de modo que, cada momento, o educando possa dar sequência às descobertas, às elaboração, os conteúdos pessoais, significativos. Essa prática lúdica possibilita a sensibilidade do contato com o outro, com o mundo, que eles estão inseridos na hora de utilizar o jogo, nas dinâmicas corporais, interações entre os envolvidos no processo. Então, podemos dizer que as oficinas lúdicas é uma forma de trabalho pedagógico organizado em etapas, no qual todos os estudantes poderão expressar os aspectos afetivos e cognitivos. Então, de maneira espontânea e criativa, no que auxilia na representação, na informação e, consequentemente, na construção do conhecimento. Com efeito, esse trabalho possibilita o atendimento aos educandos com deficiências nas áreas visuais, auditiva, física, intelectual, com transtorno global do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação na escola, de que maneira criativa estimula o processo de interação com o meio e aprendizagem. Sabemos que as emoções podem favorecer e dificultar o aprendizado da criança, provocando bloqueios na forma de comunicação e de expressão. A prática da oficina é um trabalho coletivo, prevê momentos individuais, em grupo, entre todos os estudantes com deficiência,
multiplicando as formas de expressão, favorecendo a comunicação oral e a verbal, com efeito praticando de vivência de oficina lúdica e tem essa maior possibilidade de comunicar-se, socializar-se e de aprender. Daí a autora que citou o termo de oficina é de origem latina, originalmente caracterizado por um local destinado a reparo de produtos industriais, como oficinas mecânicas e de marcenaria. Desse modo, quando se pensa em oficina, espera que um trabalho prático e que todos participem e constroem alguma coisa. A palavra oficina vem de lotus, também de origem latina, remete à brincadeira, aos jogos de regras, à recreação, à competição, aos jogos teatrais, com o efeito de oficina lúdica que envolve jogos, brinquedos e brincadeiras, com modo de recriar experiências mediante os quais o educando constitui como sujeito protagonista da própria história e da cultura como um todo. Então, mas o que é preciso para desenvolver uma oficina lúdica? O que precisamos, pessoal? A autora aqui conceitua que é comum que as atividades com oficinas tenham como ponto de partida a escolha do tema, dos jogos e da brincadeira, já que envolve a prática, a criatividade, a diversão, mas são objetos de oficinas para educandos que deverão ser postos como partida. A primeira questão a ser elaborada: para quem é e por quê a oficina será desenvolvida. Dessa forma, o planejamento poderá ser pensado coletivamente entre equipe pedagógica, professores e todas as pessoas envolvidas no cuidado e na educação dos estudantes. Os pais são ótimos parceiros para a organização das próprias oficinas das crianças, né? E essa certeza será de boa maneira de incluí-los no projeto pedagógico da escola, né? Que o projeto pedagógico ele é criado conforme a escola e a comunidade, né? Ao participar da oficina, a família também terá a oportunidade de conhecer como seu filho ou sua filha aprende e quais são as dificuldades e principalmente o que lhe interessa. Um trabalho bem planejado poderá intervir na forma de como os estudantes, educadores e família olham para essas crianças especiais. Tão logo o objetivo do tema de oficina seja definido, será feita uma pesquisa sobre atividades lúdicas, não esquecendo dos pressupostos teóricos que auxiliam nessa análise. Nessa análise, né, que é uma análise técnica na elaboração dos objetos, na adequação das necessidades e nos interesses dos estudantes com deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, né? Altas habilidades e superdotação. Então, por ser um trabalho que envolve prática, né, necessita de um espaço adequado que possibilita a interação dos educandos, certo? A expressão verbal, corporal e espontânea desses alunos, desses educandos. A oficina lúdica poderá ser realizada na própria sala de aula, na sala de artes, na quadra, onde, né, seja mais adequado na escola esse espaço. O próximo passo aqui, a autora conceitua, que será uma seleção de recursos para a realidade das atividades que poderão envolver as áreas de artes, visuais, música, jogos e brincadeiras. Textos, poesias, material escolar e uma diversidade de objetos definidos de acordo com o tema da oficina também pode estar envolvido nessa temática. Alguns cuidados deverão ser tomados, como a escolha dos materiais e recursos, a presença de um intérprete para alunos que não dominam línguas, né?
que dominam línguas, recursos visuais para estudante com deficiência auditiva, materiais específicos para estudante com deficiência visual, como utensílio para escrever em braille e o suraban. Audiolivros, sinalizações, comunicados traduzidos, prancha de presilhas para aprender papel na mesa, suporte para lápis e canetas. Não se esqueça da acessibilidade na escola do espaço, como portas de acesso mais largas, rampas, né? Banheiros próximos, barras de apoio, para facilitar a mobilidade dos estudantes com deficiência. Então, quais são os objetos das oficinas lúdicas? As oficinas lúdicas contribuem para um processo de desenvolvimento e aprendizagem. Aprimora a capacidade reflexiva, a criatividade, a crítica, aborda conhecimentos adquiridos nas disciplinas escolares, levam à reflexão sobre as experiências vivida na escola, na família, estimula a interação social, proporciona a reflexão sobre as relações entre competição e cooperação, permite vivência nas práticas psicomotoras entre objetos, né, tão importantes que considera a possibilidade de espaço e tempo na aprendizagem e diálogo entre os estudantes com deficiência na escola. Então, quais os conteúdos poderão ser abordados em uma oficina lúdica? As oficinas lúdicas poderão abordar diferentes conteúdos pedagógicos nas áreas do conhecimento, a psicomotricidade para desenvolvimento da consciência corporal, as estratégias cognitivas, raciocínio lógico, memória, atenção, concentração, percepção, tempo, espaço, expressão oral, escrita, discussão, reflexão sociológica, filosófica, fenômenos da natureza, químico, físico, por meio de experiência e socialização, certo? E assim vai. Incluir as atividades de intervenção precoce para educandos com deficiência neuromotoras, com alteração completa ou parciais dos membros superiores, braços e inferiores, pernas, cadeirantes ou com muletas, ou estudantes com paralisia cerebral, que pode afetar a comunicação oral, escrita, gestual destes. Então, precisamos adequar essa oficina para todos os estudantes. Também pode-se refletir sobre a construção de conceitos abstratos, atenção e a capacidade de memorização, resolução de problemas para educandos com dislexia por meio de jogos, recursos, práticas voltadas à área de leitura, escrita e soletração. Para estudantes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, os conteúdos da oficinas lúdicas podem elaborar jogos e brincadeiras para melhorar a capacidade de atenção e controlar a impulsividade motora. Para estudantes com transtorno do espectro autista, TEA, os conteúdos da oficina poderão estimular a capacidade de comunicação e da socialização, intervindo assim na possibilidade de fazer e manter as amizades. Certo? Então, nas oficinas, com um estudante que tem transtorno do espectro autista, tem que estar intervindo ali na sua socialização, já que eles têm essa dificuldade, né? Que é a característica deles também. As oficinas lúdicas que abordam jogos de mesa, como xadrez, memória, dominó e trilha, estimulam a atenção, a concentração, pois, com tais práticas, a maioria dos estudantes desenvolve autocontrole e passa a ter maior atenção nas aulas, mesmo quando alguns estímulos no entorno os distraem, com o movimento dos colegas e som externos. As oficinas lúdicas, como os jogos motores, sensoriais, músicas, teatro, entre outros temas, proporcionam o desenvolvimento cognitivo. As oficinas lúdicas, como com atividades
envolve percussão, motores, auxílio no desenvolvimento da orientação espacial, temporal, coordenação motora e lateralidade. As práticas psicomotoras são importantes, pois requerem que os estudantes identifiquem o sentido, a direção, a sucessão dos acontecimentos do cotidiano e a rotina escolar. Habilidades fundamentais para a aprendizagem escolar. É importante que os assuntos abordados nas oficinas sejam contextualizados de acordo com os objetivos da realidade dos estudantes, que a autora vem frisando isso daí desde o começo do livro. Então, quais as etapas de uma oficina lúdica? Sugerimos que encaminhamento seja organizado em 3 momentos. O primeiro, considerando a habilidade dos estudantes em relação ao espaço, o tema, por meio de dinâmica de grupo, rodas de conversa e brincadeiras. O segundo momento, estimulando a vivência das atividades que visam intervir no processo de desenvolvimento e aprendizagem de educandos. E o terceiro momento, que favorece a expressão no que foi significativo sobre o conteúdo da oficina. Essa ocasião também servirá ao educador, pois poderá diagnosticar a compreensão sobre a vivência das atividades para os estudantes e assim pensar em novos temas para dar continuidade ao trabalho pedagógico com as oficinas. E vamos mobilizando a turma para a oficina lúdica. O momento inicial da oficina é muito importante, a mobilização, né? Pois os estudantes têm que ter a participação ativa durante as atividades das práticas lúdicas. A autora conceitua aqui que ocorre inicialmente a escolha dos educandos. Assim, um adulto deverá dedicar atenção a todos que entrarem no ambiente, com entrega de crachá de identificação para facilitar o reconhecimento dos estudantes, que nem sempre têm um convívio mais próximo na sala de aula. É importante que os educandos sejam chamados pelo nome por colegas e professores, por isso que se sintam parte integrante do ambiente. A apresentação do tema é realizada pelos professores que desenvolveram a oficina. Os assuntos e objetivos do trabalho deverão ser claramente explicados ao educando, possibilitando o momento em que façam suas perguntas e esclareçam as suas dúvidas, né? As dúvidas é muito importante para que a interação ocorra. Os estudantes com deficiência precisam se sentir seguros quando o espaço, as atividades e o adulto tem um papel importante nessa fase, né? Para passar essa segurança para o estudante, para que ele possa se desenvolver na atividade. Assim como demais educandos, quando não se sentem seguros, tentem sair do ambiente ou apresentam reações agressivas, medo, ansiedade, que impossibilitam suas participações na oficina. Além disso, numa sala inclusiva, é importante que o professor acompanhe todos os educandos nas oficinas e que esses se sintam mais confiantes. As primeiras atividades que ocupam e proporcionam aos educandos interações e expressões sobre o conhecer sobre o assunto ou a prática. É importante, pois destaca o interesse e motiva a participação nas atividades, nos jogos e nas brincadeiras. Por fim, o ambiente deverá ser acolhedor, logo os recursos musicais, poesias, relatos sobre a experiência, como o tema da oficina, desenhos, imagens, cartazes, poderão ser mobilizados aos estudantes e falarem a respeito do assunto. As atividades sensoriais são bem-vindas e estimulam o contato dos estudantes com deficiência com os colegas. As brincadeiras favorecem com diferentes formas de comunicação. Assim, as oficinas de jogos motores, cooperativos e teatrais com brinquedos construídos fazem parte do repertório lúdico. Brincando, criando e recriando.
Já sabemos que as oficinas oferecem a prática, mas para que seja organizada é necessário que os professores coordenem esse momento, considerando o aspecto afetivo, social e cognitivo. Por exemplo, o estudante com TEA pode apresentar interesse na comunicação com seus pares. Isso é muito importante. E daí tem uma atividade em grupo que não é lição favorecida. Os professores poderão dividir a turma em pequenos grupos, considerando alguns aspectos como afinidades, interações positivas desenvolvidas na sala de aula. A inclusão de educandos com deficiência requer cuidadosamente que os professores e os colegas poderão auxiliar na sua participação nos jogos e nas brincadeiras. A empatia surge toda vez que alguém expressa a necessidade de ajudar por sentir-se desconfortável, sendo assim um ótimo momento para estimular a cooperação entre os educandos. Favorece a prática lúdica, envolve a alegria, o afeto, o sentimento, favorece a comunicação, a vontade de superar desafios, o trabalho em equipe, a solidariedade, certo? Os jogos e as brincadeiras, por esse momento, devem envolver obstáculos e dessa forma organizar o espaço, seja convidativa para os educandos joguem e brinquem. Nem sempre os espaços e recursos devem estar totalmente organizados pelo educador, certo? Por exemplo, haverá uma peça fora do jogo, essa convida o educando a desenvolvê-la e poderá dar início a uma prática. Tais atividades serão benéficas com a preparação de espaços e ambientes que estimulam a construção, como, por exemplo, cada grupo recria um jogo, confecciona seus próprios brinquedos, jogos com sucatas, criar uma poesia, fazer um cartaz, montar um circuito motor, desenhar, pintar, brincar com argila, massinha de modelar, participar de jogos motores e cooperativos, realizar atividades que representam interpretações e soluções sobre o tema. A oficina, como foi apontado, é um momento em que a prática é a base da ação. Mas o importante e mais significativa, dessa maneira, ao final da oficina, as produções do educando, coletivo e individual, precisam ser socializadas a todos, certo? Então, no final de tudo isso daí, as interações, as produções, precisa ser integral para todos, assim que eu entendi o que a autora quis dizer. Certo? Então, podemos ver que essa oficina faz parte da vida do educando com deficiência, ajuda na sua interação, na sua cognição, no seu afeto. Isso é muito importante.